Você passou décadas rezando, servindo, carregando rosários gastos nas mãos, e ainda assim, às vezes, sente que o céu ficou em silêncio. Mas o que eu preciso te contar hoje é que esse silêncio tem um nome, e não é abandono, é preparação. No final desse vídeo, vou te revelar qual é a terceira graça, a mais poderosa das três, e por que ela só pode ser recebida por quem chegou até aqui com a fé intacta, mesmo ferida. Meu nome é Padre Jonas. Cresci em Januária, norte de Minas, numa casa onde a fé não era assunto de domingo, era o ar que se respirava. Quando eu tinha 9 anos, minha avó Domingas entrou numa novena de Nossa Senhora das Graças. Minha tia mais velha estava internada em Montes Claros, estado grave, e minha avó resolveu rezar de joelhos no chão de barro da cozinha, os joelhos inchados de artrite, os ossos doendo, 9 dias seguidos. Eu me lembro de entrar na cozinha de madrugada e ver aquela mulher curvada, os lábios se movendo em silêncio. Pensei que ela estava pedindo com mais força, mas com o tempo entendi que não era isso. Ela estava pedindo com mais abandono. Minha tia se recuperou, e o que minha avó Domingas me deixou não foi uma história de milagre, foi uma imagem que eu não consigo mais tirar da cabeça. As mãos abertas sobre o terço, como quem entrega, não como quem agarra. Se você já rezou por alguém que parece não querer ser alcançado, um filho, uma filha, alguém que você ama e que se afastou, se inscreve aqui nesse canal, porque a gente não para de rezar, a gente aprende a rezar melhor. Aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo. E se esse assunto já tocou você antes mesmo de eu começar, deixa o teu like agora, não como número, mas como eu estou aqui, Padre, pode continuar. O que eu quero te mostrar hoje é que os anos de fé que você carrega não são uma dívida que Deus ainda não pagou. Eles são capital espiritual acumulado, e na maturidade, esse capital muda de função. A oração que você fazia aos 30 anos era petição. A que você faz hoje, se entender o que a igreja guarda para esse momento, é intercessão. São coisas diferentes, são forças diferentes. Não é culpa sua não saber disso. Ninguém te ensinou. Eu só aprendi porque passei anos ouvindo mulheres que rezam como minha avó Domingas rezava, e prestando atenção no que elas faziam diferente. Uma dessas mulheres se chama Dona Aparecida, Dona Cida, 68 anos, viúva há 11, moradora de Espinosa, lá no norte de Minas. E a história dela é a razão pela qual eu precisava gravar esse vídeo hoje. Dona Cida chegou até mim depois de uma missa de quarta-feira, em Espinosa. Esperou todo mundo sair. Esperou até o sacrário ficar só entre nós dois. Então se aproximou com aquele terço de madeira nas mãos, as contas gastas, 3 delas rachadas, e disse uma coisa que eu não consigo esquecer. Padre Jonas, eu já rezei mais do que vivi. Quando é que Deus vai ouvir? Eu fiquei em silêncio por um momento, porque aquela pergunta não era ingênua, era uma ferida. 68 anos, viúva há 11, 3 filhos, e o do meio, Rodrigo, 43 anos, declarou-se agnóstico depois do divórcio e proibiu que a própria filha, neta de Dona Cida, fosse batizada. Ela ainda reza o rosário às 5:30 da manhã, antes do sol nascer. Toda quarta e domingo, missa na paróquia Santo Antônio. Tem devoção particular ao santo, porque, como ela mesma diz, ele é o santo dos perdidos, padre, e meu filho está perdido. O que eu precisei dizer a Dona Cida naquele dia é o que eu preciso te dizer agora. Esses anos que você rezou não sumiram, não ficaram no vazio. Cada rosário, cada missa, cada hora em que você se ajoelhou quando estava com dor, tudo isso se acumulou. A igreja tem um nome para isso, mérito espiritual. E na maturidade da fé,
esse mérito muda de natureza. São Luís Maria Grignon de Montfort, teólogo mariano canonizado e fundador dos Missionários da Companhia de Maria, escreveu em A Verdadeira Devoção a Maria que entregar tudo a Nossa Senhora, inclusive os méritos das nossas boas obras passadas, é permitir que ela os use com mais eficácia do que nós mesmos jamais poderíamos. Não é perder o que você acumulou, é colocar na mão certa. Pensa numa adega. Quem não entende de vinho acha que deixar garrafa parada por anos é desperdício. Mas o vinicultor sabe que é no silêncio da adega, longe da luz e do barulho, que o vinho desenvolve o que não tinha quando jovem: profundidade, corpo, o sabor que só o tempo dá. Os anos de fé de Dona Cida e os seus não são anos que ficaram parados. São anos que foram descendo profundo, ficando mais sérios, mais fortes. Você não está repetindo a mesma oração que fazia aos 30 anos. Você está rezando de um lugar diferente, mais fundo. E talvez você esteja pensando: Padre, isso é bonito, mas é só filosofia. Não é. Existe uma diferença funcional, não apenas simbólica, entre rezar pedindo e rezar entregando. Quem pede e ao mesmo tempo cobra, prende a graça num circuito fechado. A entrega abre o circuito. A instrução é simples. Toda sexta-feira, ao terminar o rosário, abra as mãos sobre o terço e diga em voz alta: Senhor, eu te entrego todos os anos que rezei. Usa isso como tu quiseres. Não é resignação, é ativação. É a diferença entre a mão cerrando a água e a mão que deixa a água correr. Mas há algo que essa fidelidade acumulada faz que Dona Cida ainda não sabia e que vai mudar a forma como ela vê cada lágrima que já caiu. Dona Cida, naquela tarde, me contou sobre uma caixa de sapato debaixo da cama. Dentro dela, cartas que nunca enviou ao Rodrigo, um bilhete da última briga, a foto da neta que ela olha toda noite antes de dormir. Eu guardei tudo isso sem saber o que fazer com essa dor, ela disse. Não sabia que já estava guardando um tesouro. A igreja não romantiza o sofrimento, ela o redime. Isso é diferente. Romantizar seria dizer que a dor é boa em si mesma. Redimir é dizer que a dor que já chegou, quando conscientemente oferecida, não se perde, ela se converte. São Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, que ele completava em sua própria carne o que faltava das tribulações de Cristo, em favor do corpo de Cristo. Quem pertence ao corpo, sofre com o corpo. E esse sofrimento, quando oferecido, tem peso espiritual real. Santa Faustina Kowalska, mística polonesa canonizada por São João Paulo II no ano 2000, apóstola da misericórdia divina, escreveu em seu diário: A misericórdia divina em minha alma, que frequentemente recebia mais luz no sofrimento do que em longos momentos de oração. Que o sofrimento era um mestre mais eficaz do que qualquer outro. Ela não disse isso para se consolar, disse porque era verdade viva. Pensa no incenso. Enquanto está intacto no pote, não tem cheiro. Ninguém percebe que há perfume ali. Parece só uma resina escura e fechada. É o fogo que faz o perfume subir. As perdas, as lágrimas, os anos difíceis, a viuvez, nada disso destruiu coisa alguma. Foram o fogo que fez a vida de Dona Cida perfumar diante de Deus, e a sua também. A pergunta não é por que o fogo veio, é: eu já deixei esse fogo fazer o seu trabalho? E talvez você esteja pensando: Padre, mas Deus não quer que eu sofra. Tem razão, Ele não quer. Mas eu não estou propondo que você busque sofrimento. Estou dizendo que o sofrimento que já chegou não precisa ser desperdiçado. A diferença entre resignação e oferta é um único ato consciente de direção. Pega um papel pequeno, pode ser a margem de uma embalagem,
Pode ser uma folha de caderno. Escreve em uma frase só, ou só um nome, a dor mais antiga que ainda dói. Dobra o papel. Coloca dentro do seu saltério ou livro de orações e diz em voz alta: Senhor, este sofrimento que eu não soube oferecer, eu ofereço agora. Pode ser uma única vez, ou cada vez que a dor voltar. Sofrimento não redimido vira amargura. Não é culpa, é natureza. A água parada azeda. A dor guardada sem direção, sem oferta, sem destino, ela não desaparece, ela fermenta. E a pergunta que eu te faço agora é esta: quantos anos de sofrimento você já carregou nas costas quando poderia ter colocado no altar? Antes de te contar a terceira graça, preciso te fazer 5 perguntas. Responde em silêncio, só para você. Se você reza o rosário há mais de 20 anos e ainda sente que não sabe rezar direito, esse vídeo é para você. Se você tem um filho ou filha afastado da igreja e perdeu a conta de quantas vezes pediu a Deus por ele, esse vídeo é para você. Se você já ficou na porta da igreja depois da missa, esperando que alguém perguntasse como você estava e ninguém perguntou, esse vídeo é para você. Se você já pediu a Deus para você morrer antes de ver a família se destruir, esse vídeo é urgentemente para você. Se você já duvidou que Deus ainda te vê, não em voz alta, mas lá no fundo, esse vídeo é para você mais do que para qualquer outra pessoa. Se você se reconheceu em algum desses sinais, não feche esse vídeo. Agora vou te revelar a terceira graça, a mais poderosa das 3, a que eu prometi desde a primeira frase. A tradição mística da Igreja chama isso de apostolado do sofrimento silencioso. A capacidade de influenciar espiritualmente quem você ama simplesmente por permanecer fiel na proximidade deles. Não é passividade, é a forma mais séria de ação espiritual que existe. São João da Cruz, doutor da Igreja, carmelita espanhol do século XVI, escreveu no Cântico Espiritual que uma alma unida a Deus age sobre as almas ao redor de forma que ultrapassa qualquer palavra ou exemplo exterior. Ela age pela força do amor que a habita, por presença. Pensa num farol. O farol não corre atrás do navio perdido. Ele fica onde está e brilha, enquanto a escuridão fecha lá fora. E o navio encontra o caminho de volta não porque alguém foi buscá-lo, mas porque havia uma luz que nunca se apagou. Dona Cida não precisa ir até Rodrigo com mais um argumento, mais um livro, mais um convite. Ela precisa ser o farol. A mãe que persevera em santidade ao redor do filho afastado é a presença de Cristo mais próxima que esse filho tem, mesmo sem ele saber. E talvez você esteja pensando, mas isso é não fazer nada. Santa Mônica rezou 17 anos por Agostinho em silêncio, sem vê-lo mudar. O barulho que ela não fez era a oração que estava fazendo. A igreja inteira conhece o fim dessa história. A instrução é esta: cada vez que o pensamento ansioso sobre o seu filho vier, pousa a mão sobre o coração e diz por dentro: eu sou o farol, eu fico aceso. Você já recebe essa graça se guarda o lugar do filho na oração sem ele saber, se sua oração ficou mais séria e menos desesperada, se já teve uma semana em que menos cobrou e mais rezou, e sentiu, sem explicar, que ele estava mais perto. 2 meses depois das 3 instruções, Rodrigo ligou. Sem motivo, só para saber como ela estava. A neta ainda não foi batizada, e Dona Cida me disse: Padre, não mudou nada por fora ainda, mas eu não estou mais com medo, e parece que é isso que eu precisava deixar de estar. Você não é uma mãe que falhou na fé, você é um farol, e farol não corre atrás do navio, farol fica aceso. Essas 3 graças que eu te mostrei hoje não são apenas para compreender, são para praticar. Dona Cida me pediu que eu explicasse exatamente o que ela fez,
São 5 coisas simples. Não precisam ser feitas todas na mesma semana. A primeira é a entrega das mãos. Toda sexta-feira, ao terminar a oração, você abre as mãos sobre o terço, palmas para cima, e diz em voz alta: esses anos são seus, Senhor. Uma frase, 30 segundos, é o gesto que desfaz a mão fechada. A segunda é a oferta escrita. Você pega um papel pequeno e escreve a dor mais antiga, pode ser só um nome. Dobra, coloca dentro do saltério e diz: Senhor, este sofrimento que eu não soube oferecer, eu ofereço agora. Uma vez é suficiente. O papel não precisa sair de lá. A terceira é o farol ativo. Cada vez que o pensamento ansioso sobre o seu filho vier, e ele vai vir, você pousa a mão no coração e diz por dentro: eu sou o farol, eu fico aceso. Não é negação da dor, é direção para ela. A quarta, e eu sei que essa vai ser a mais difícil, porque vai contra tudo que o seu coração de mãe vai querer fazer, é o silêncio intencional. Escolhe 30 dias em que você não vai mandar nenhuma mensagem religiosa, nenhum versículo, nenhum áudio de padre para o seu filho afastado. Reze em dobro nesse período, mas em silêncio total em direção a ele. A graça opera melhor no espaço que a gente abre. A quinta é a bênção noturna. Antes de dormir, você faz o sinal da cruz no ar, na direção do quarto ou da cidade onde ele mora, e diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo, nome, e deixo você nas mãos de Nossa Senhora. Não é ritual, é vocação. A tradição patrística reconhece na mãe uma intercessora de direito sobre os filhos. Tem uma frase que aprendi com um padre muito mais velho do que eu, que mudou a forma como eu entendo tudo isso que eu te contei hoje. Vou te contar agora. Essa frase que o padre velho me disse, eu guardo comigo desde o seminário. A graça não entra pela porta da frente. Ela entra pelo buraco que o amor abre. Dona Cida passou 7 anos tentando abrir a porta de Rodrigo pela força. O que ela não sabia é que já havia um buraco aberto, e era exatamente o tamanho dela. 2 meses depois das 3 instruções, o telefone dela tocou numa tarde comum de terça-feira. Era Rodrigo, sem motivo. Só queria saber como ela estava. Conversaram por 20 minutos sobre nada de especial, o tempo, a horta, uma dor no joelho dela. Ele não falou de igreja. Ela não falou de Deus. E na hora que desligaram, ela disse que sentiu uma coisa que não sabia mais o nome: silêncio que não pesa. A neta ainda não foi batizada. Isso é verdade, e eu não vou mentir para você. A transformação de Dona Cida não foi o que ela pediu, foi o que ela precisava. E quando me contou sobre a ligação, a frase dela foi esta: Padre, não mudou nada por fora ainda, mas eu não estou mais com medo, e parece que é isso que eu precisava deixar de estar. Uma mãe que não está mais com medo, reza diferente. Uma mãe que não está mais com medo, faz silêncio diferente. Uma mãe que não está mais com medo é um farol aceso, e farol aceso guia sem precisar gritar. Você não é uma mãe que falhou na fé, você é um farol. E farol não corre atrás do navio, farol fica aceso. Se esse vídeo chegou até você hoje, não foi por acaso. Tem alguém, uma amiga, uma irmã, uma comadre, que está carregando exatamente o que você estava carregando antes de começar esse vídeo. Compartilha com ela. Não precisa falar nada, só manda o link. Às vezes o farol que alguém precisa ver somos nós. E se você ainda não se inscreveu aqui, faz isso agora. Não por mim, mas porque você merece continuar sendo encontrada por esse tipo de palavra. A gente continua essa caminhada juntos. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos que esperam, Mãe dos que ficaram. Nós te entregamos cada mãe que assistiu esse vídeo com um filho no coração.
Cobre com o teu manto essas famílias que ainda estão separadas. Conduz de volta cada filho perdido, pelo mesmo caminho invisível que os navios encontram quando o farol não se apaga. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.